Então, o que a gente precisa fazer para se defender? Primeira coisa, as orações, certo? Então tem orações específicas. A oração que eu acabei de fazer aqui no começo da live foi a oração de São Miguel Arcanjo, só aqui em latim. É obrigatório que se faça em latim? Não necessariamente, mas é bom fazer em latim. Por quê? Qual é a questão do latim? O latim é uma língua que foi consagrada no seio da igreja. Um papa chegou, consagrou aquela língua e falou, olha, essa língua aqui é a língua oficial dos cultos sagrados. Então quando você evoca essa linguagem no culto sagrado, tá? A língua própria dos cultos, ela ganha uma força maior, porque a força dela pode vir por dois motivos. A força da oração vem por dois motivos, tá? Todo mundo gosta de falar vamos menosprezar o latim porque a oração vem pela força da fé. Correto, mas não é a única força que tem. Essas pessoas desconhecem o conceito de orações públicas. O que são as orações públicas? Não são as orações que você está fazendo para todo mundo. São as orações que você faz em comunhão com a igreja. Quando você reza uma oração que toda a igreja reza junto, tá? Aquilo ganha uma força muito maior, porque não é só você rezando, é você e uma multidão de pessoas, tá? E quando fala de só a igreja rezando junto, não é só a igreja hoje, 2022, mas a igreja de todos os tempos e todas as eras, até mesmo as que vierem depois, tá? Como você teve uma série de indivíduos notáveis que rezavam em latim, e é a língua oficial na maior parte das missas, das igrejas, etc. e tal, né? Inclusive era para ter na missa nova. Quem aboliu o latim da missa nova foram o pessoal que está nem aí para a liturgia, porque no Concílio Vaticano II, nos documentos litúrgicos, falam que tem que ter latim na missa nova, tá? Você pega a missa do Padre Paulo Ricardo, tem as missas antigas que ele celebrava na Canção Nova, e ele vai lá e faz alguns ritos em latim, né? Então ele fazia lá o por ele, com ele, nele, per ipsum, cum ipsum e et in ipsum. Isso é latim. E ele fazia lá, porque a igreja nunca disse que não era para fazer. E talvez a gente só está nessa miséria espiritual hoje por conta disso. Porque foi abolido praticamente do meio sagrado, tá? As orações em latim que deveriam existir. Entende? Então algumas orações particulares, elas devem ser mantidas na sua língua e são preferíveis, tá? Não há prejuízo se não fizer igual. Alguém me perguntou aqui, Yuri, você reza o texto em latim? Não rezo, embora saiba, às vezes é por praticidade, tá? Mas é importante, às vezes, você fazer uma oração, principalmente quando se trata do combate ao demônio, você utilizar alguma oração nesse sentido, tá? Então, isso ajuda, isso facilita, certo? Por exemplo, saindo do latim, a igreja até hoje manteve o grego. Aonde? No Senhor Piedade. O Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Por que ela não substituiu? Porque aquilo tem um valor sagrado, profundo para o culto, tá? Então, se manteve essas expressões no latim também. Então é preferível, tá? Que você faça algumas orações, certo?